Se você quer investir em empresas de fora do Brasil e não sabe como fazer, uma forma de você fazer isso é investir através de BDRs. Mas muita calma, não é um bicho de 7 cabeças, você vai ver no final que era mais fácil do que você imaginava. Então nesse vídeo vou falar sobre BDR, vou te explicar o que é BDR, como funciona. Hoje eu invisto também em BDR e a pedidos de algumas pessoas decidi explicar aqui para vocês o que é BDR. Eu sou Kátia Soares e esse é o canal Finanças Compartilhadas. Então vamos lá. O BDR, Brazilian Depositor Receipt, ou Certificado de Depósito de Valores Mobiliários, é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas ou assemelhadas. Com sede no exterior, ou seja, é uma forma de você investir em empresas de fora do Brasil, como por exemplo Google, Disney, Tesla, entre outras. Em outras palavras, esses ativos financeiros BDRs são recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na bolsa aqui no Brasil. Essa é uma forma mais simples de nós brasileiros investir em companhias negociadas em bolsas internacionais, sem ter a necessidade de abrir conta em corretora estrangeira, nem de enfrentar a complexidade. Esse ativo, ele não é novo no mercado financeiro, antes ele era restrito só para investidores qualificados, ou seja, só podia investir pessoas que tinham mais de 1 milhão em aplicações financeiras. Porém, agora com as novas regras da CVM, permitiram que qualquer investidor pessoa física possam investir em algumas categorias dos BDRs. Então agora todos nós podemos ter acesso às ações das maiores empresas do mundo, como o Facebook, o Google, a Apple, o Netflix, por exemplo. Atualmente existem cerca de 600 BDRs na B3, a Bolsa de Valores brasileira, e esse número deve ser ainda ampliado. Mas atenção, os BDRs não são investimentos no exterior. Eles apenas acompanham a variação das empresas estrangeiras e é por isso que ao investir em um BDR, você não vai se tornar sócio da empresa estrangeira, como acontece quando você compra uma ação aqui no Brasil. Isso acontece porque os BDRs representam ações de empresas, mas não são as empresas em si. Pessoal, e para não se esquecer, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Você fazendo isso, o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão aprender sobre o BDR também. Então, para você entender, vou te explicar como funcionam os BDRs. Quem investe em BDR, portanto, não compra ações diretamente, mas títulos que representam esses papéis. Esses títulos são emitidos pelas chamadas instituições depositárias, instituições financeiras responsáveis por comprar as ações no exterior e garantir que os BDRs estejam de fato lastreados nesses títulos. Para isso, eles devem depositar e bloquear as ações em uma instituição financeira fora do país que faz a guarda desses títulos, formalmente chamada de custodiante. Ou seja, o papel da instituição depositária é emitir os BDRs e garantir que não haja um descasamento entre o saldo das ações no exterior com os BDRs emitidos aqui no Brasil. Também é de responsabilidade do custodiante divulgar as informações corporativas e financeiras da empresa, cujas ações estão sendo negociadas na prática,
usadas como lastro para os BDRs. Aí você deve se perguntar: mas quem emite o BDR? O processo de emissão dos BDRs envolve sempre duas instituições. A primeira é a instituição custodiante, ela fica lá no país de origem da ação, por exemplo, os Estados Unidos, e a sua função é comprar as ações na bolsa desse país para que elas sirvam de garantia nos BDRs aqui do Brasil. A outra parte deste processo é a instituição depositária, ou seja, a companhia emissora. Essa fica aqui no Brasil e ela é a responsável por fazer a emissão e o cancelamento desses investimentos junto à B3. E agora eu vou falar quais são os tipos de BDRs disponíveis. Existem dois tipos de BDRs, os não patrocinados e os patrocinados. Essa classificação varia de acordo com a forma como estes títulos são trazidos para serem negociados aqui no Brasil. Os BDRs não patrocinados, por exemplo, que é chamada de BDR-NP, são chamados assim porque a emissão dos títulos acontece sem a participação direta da empresa emissora das ações. A própria instituição depositária é a responsável pelo lançamento dos certificados. A maioria dos BDRs disponíveis hoje na B3 não são patrocinadas. Neste caso, a instituição depositária também é responsável por divulgar no Brasil as informações corporativas e financeiras da empresa emissora das ações. Afinal, é a instituição depositária que tem interesse em oferecer essas ações no país. Por isso que ela vai lá fora, abre uma conta em uma instituição custodiante para poder comprar as ações e oferecer aqui no mercado brasileiro em forma de BDR. Na bolsa, o código de negociação dos BDRs, NP, termina sempre com 34 ou com 35. São 4 letras maiúsculas que representam o nome da empresa, mais um desses números no final. Lembrando que essas ações ficam depositadas e bloqueadas na instituição custodiante e servem de garantia para os BDRs. Um exemplo aqui de um código de um BDR é a DISB 34, que é o BDR da Disney, por exemplo. Já os BDRs patrocinados recebem esse nome porque a empresa emissora das ações no exterior participa diretamente do lançamento dos títulos, contratando uma instituição depositária no Brasil para emitir os BDRs. Isso acontece quando a empresa tem interesse em participar do mercado brasileiro e está disponível aos investidores aqui do país. Assim, essa empresa estrangeira deve contratar no Brasil uma instituição depositária que ficará responsável por emitir e negociar os BDRs. Assim sendo, as instituições depositárias podem emitir ou cancelar os BDRs patrocinados conforme a demanda dos investidores locais. Os BDRs patrocinados são subdivididos em 3 níveis: o nível 1, o 2 e o 3. Essa repartição acontece de acordo com o tipo de distribuição permitido para cada um. Outro motivo é o volume de informações que devem ser oferecidas aos investidores sobre as empresas emissoras. Os BDRs patrocinados nível 1 não exigem registro da empresa emissora das ações na Comissão de Valores, a CVM. Além disso, só podem ser negociados em mercado de balcão, não organizado ou em outro segmento da bolsa criados especificamente para isso. Caso esses títulos eles sejam distribuídos em oferta pública, é obrigatório que seja por esforços restritos. No máximo, 50 investidores podem comprar os papéis. Outra característica importante dos BDRs patrocinados nível 1
é que a instituição depositária precisa replicar no Brasil todas as informações que a empresa emissora das ações for obrigada a divulgar em seu país de origem. Mas as demonstrações financeiras não precisam ser convertidas para reais, nem seguir as regras contábeis brasileiras. Os BDRs patrocinados nível 2 e 3 têm características parecidas. A empresa emissora das ações no exterior precisa ter registro na CVM, os títulos podem ser negociados no pregão da bolsa ou em balcão organizado, as empresas emissoras são obrigadas a seguir as mesmas regras de transparência e governança que as empresas brasileiras registradas na CVM como categoria A, da qual fazem parte as empresas mais conhecidas, por exemplo. A grande diferença entre os dois níveis é que os BDRs patrocinados nível 2 só podem ser distribuídos por oferta pública com esforços restritos. Já os de nível 3, por outro lado, eles podem participar de oferta pública ampla. O código de negociação dos BDRs patrocinados são identificados pelos seguintes códigos de negociação. O nível 1 são 4 letras maiúsculas que representam a empresa mais 2Y no final. O nível 2 são 4 letras maiúsculas que representam a empresa mais o 32 no final. E o nível 3, 4 letras maiúsculas que representam a empresa mais 33 no final. E agora eu vou falar um pouco para vocês quais são as vantagens e as desvantagens de investir em um BDR. De acordo com a B3, algumas vantagens de investir em BDR são acesso mais fácil aos títulos de empresas listadas no exterior, sem ter de pagar os custos relacionados a investimentos internacionais. Tem também a possibilidade de investir em títulos listados no exterior, mas com operações realizadas no Brasil e liquidação feita em reais. A outra vantagem também são novas opções de investimento para poder você diversificar a sua carteira. Mais uma coisa que você tem que ver também é que os BDRs são um tipo de investimento de renda variável e por isso apresentam maior risco ao investidor. É necessário estar preparado para poder você lidar com toda essa volatilidade, pois eles também podem sofrer alterações de preço em função de várias condições do mercado e ainda existe a variação cambial. Isso quer dizer que se o preço do dólar cair e o real aumentar, o rendimento do BDR também cairá junto com o dólar. Mas se o dólar aumentar e o real cair, a rentabilidade do seu investimento ele vai subir, porque ele acompanha o dólar. Outro ponto importante é que esse tipo de investimento exige um bom conhecimento sobre a empresa, tanto para investir quanto para saber a hora de você vender. Só que muitos materiais oficiais eles podem estar em inglês, então vale ter isso em mente antes de você investir. Na hora de escolher um BDR, vale as mesmas regras das ações. Faça uma análise das empresas, verifique o histórico dessas companhias, a liquidez, os custos das operações. Existe um índice de BDR não patrocinado chamado BDRX, que ajuda o investidor a acompanhar o desempenho médio destes ativos na bolsa. Agora eu vou falar um pouco também sobre como é a liquidez no mercado de BDR. Com a liberação desses ativos para o público em geral, ficou muito mais fácil de você poder vender e comprar um ativo. E como todos os BDRs também contam com formadores de mercados, que são instituições financeiras cadastradas na B3, que mantêm as ofertas de compra e venda de forma regular durante todas as negociações. E aí você deve também se perguntar, como que é a tributação dos BDRs e quais são todos os custos dele?
A tributação dos BDRs pelo imposto de renda na hora da venda é de 15% sobre o ganho nas negociações. E a cobrança se aplica mesmo em transações menores de R$20 mil. Em caso de day trade, a tributação é de 20% para os ganhos em suas operações. Caso exista a distribuição de proventos entre os acionistas, o valor será repassado ao investidor brasileiro de acordo com as regras de tributação do país de origem da empresa. Quanto aos custos dessas operações, o investidor poderá arcar com a taxa de corretagem, que varia de acordo com a corretora, a taxa de custódia e os emolumentos devido a B3. E aí você também deve se perguntar, mas como que eu faço para poder investir em um BDR? Se você quer investir em BDR, é necessário ter conta em uma corretora de investimentos que fará a intermediação com a B3. Além disso, é importante estudar bem os BDRs disponíveis e entender qual faz mais sentido para a sua carteira de investimento. E para começar a investir, a partir de R$50 você já consegue investir em um BDR, coisa que antigamente já não era bem assim. Antes de setembro de 2020, você tinha que ter muito mais dinheiro para poder conseguir investir num BDR. Agora você deve também estar se perguntando, mas e o BDR também paga dividendos? Os BDRs, eles são um espelho das ações lá de fora. Por isso, caso os ativos correspondentes paguem dividendos, o investidor aqui no Brasil também receberá esse rendimento já convertido para o real. Depois que o dinheiro é pago aos investidores lá no exterior, a instituição depositária tem um prazo para efetuar o crédito em conta para o investidor de BDR aqui no Brasil. Esse prazo ele pode chegar até 5 dias corridos. A instituição depositária recebe um percentual dos dividendos distribuídos. Recentemente, a CVM reduziu essa taxa de 4% para 3% sobre o valor líquido. Além disso, o recebimento de dividendos é tributado de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, que é de 0% até 27,5%, sendo o próprio investidor o responsável pelo recolhimento até o último dia útil do mês subsequente através do Carnê-Leão. E aí muitos devem falar, mas investir em BDR vale a pena? A princípio, o BDR é uma forma de você diversificar os seus investimentos aplicando no mercado internacional, só que também de um jeito muito mais simples. Esses ativos, eles permitem que o investidor tenha acesso a ações de setores que eventualmente não tem representante brasileiro aqui listado na B3. Outra vantagem é a redução da burocracia. Quando você abre uma conta em uma corretora estrangeira, muitas vezes é preciso lidar com as dificuldades do envio do dinheiro para fora, que também implica em variações de câmbio, bem como os riscos de um mercado pouco conhecido. Além disso, não vai precisar ler vários documentos em outros idiomas. Todas as operações de BDR são realizadas aqui no Brasil e em reais. Isso também vai deixar a operação mais barata. Você não vai precisar pagar os custos do câmbio, ou seja, o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, IOF, e, por exemplo, tarifas que são cobradas na conversão da moeda e que costumam ser bem mais altas para pequenos valores que você for investir. Então, para resumir e finalizar esse vídeo que ficou bem longo, para você investir em um BDR, basta você ver qual empresa você quer de fora, ter uma conta em uma corretora e aplicar na bolsa, igual você aplicaria numa ação aqui no Brasil. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada por ficar até o final. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre o BDR e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que tenha interesse também no assunto.
Um abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau.